Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos dando início ao nosso treinamento no método 10-10. O nosso encontro vai ter uma duração de 1 hora, no máximo, não vai passar de 1 hora. Eu estou muito feliz de vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente, de estar começando esse curso. Eu espero que realmente a gente possa chegar a aprender mais, colocar mais o nosso aprendizado em prática e, quem sabe, impactar a vida de mais pessoas com os nossos resultados. Isso que aconteceu comigo. Hoje eu peguei como missão ajudar pessoas a conquistar uma vida mais saudável, e por isso que a minha história é interessante que vocês conheçam antes da gente começar, né? De formação, eu sou psicóloga, eu trabalhei com mulheres durante muito tempo, trabalhei em hospital universitário, e a gente vai construindo no decorrer do nosso, né, da nossa vida, a nossa história, e eu vim de uma família onde a minha mãe ensinou a gente a gostar de doce, de bolo, de tapioca, cuscuz, sou cearense, e essas coisas gostosas, claro que a gente tem que comer, mas quando a gente fica adquirindo hábitos onde a gente vai adquirir mais gordura no nosso corpo, há uma predisposição ao nosso corpo adoecer. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu com a minha mãe. Ela, com 65 anos, ela teve um infarto fulminante, não tinha nem completado 65 anos, vítima de diabetes tipo 2. Então, infelizmente, essas doenças crônicas, como diabetes, ela não fica só na diabetes, né? Ela leva para outras doenças. Então, a diabetes ela é muito comum, a pessoa que não tem o controle da diabetes, ela ir para uma hipertensão, ter problemas cardíacos, e aí isso despertou em mim aquela vontade de poder evitar que outras pessoas também tivesse esse tipo de problema de ter uma morte prematura. Eu considero hoje morrer com 65 anos é uma morte prematura, vítima de uma doença que pode ser evitada, né? Então, o que pode ser evitado, por que a gente não vai evitar? E isso, há 28 anos atrás, 29 anos atrás, não era comum a gente escutar tanto de bem-estar, do cuidado com a alimentação, da prevenção em saúde, mas eu já me despertei para essa área da prevenção. E era muito comum a gente escutar assim, hereditariedade, se sua família tem mais doença cardíaca, a possibilidade de você ter essa doença cardíaca é muito grande. Hoje a gente sabe que não chega nem a 30% a hereditariedade, que 70% é o nosso estilo de vida. Eu pensei, eu posso ter uma história diferente, e para a gente ter uma história diferente, a gente tem que começar a agir hoje. E assim, hoje eu estou muito feliz, assim, o fato de eu ter conseguido, né, aquilo que eu acreditei, que eu estudei, eu ter conseguido chegar nos meus 61 anos. Esse mês estou fazendo 61 anos, com a minha pressão de criança. Meu marido brinca comigo que a minha pressão arterial nunca passa de 11, quando chega a 12 tá bom, e é 12 por 5, 12 por 6, está dentro desse normal. Outra coisa, gente, é muito importante que a gente faça os exames da gente todos os anos, porque não é o que a gente está vendo, é o que a gente está sentindo. Então, para a pessoa falar assim, eu estou fazendo o que eu posso dentro da minha possibilidade, que eu tenha uma longevidade saudável, né? Mas não é a gente esperar sentir sintoma para a doença aparecer. A gente tem que ser mais forte, enfrentar os medos, fazer as prevenções todos os anos, olhar para os nossos exames, ver o que precisa melhorar, né? Então, hoje nós estamos começando um curso que chama-se Método 10-10. Eu vou explicar para vocês o que é o Método 10-10, mas o que é mais importante é que assim, nós não vamos cuidar só do nosso peso, tá? Nós vamos cuidar da nossa saúde de uma forma geral. Porque eu vou agora já apresentar para vocês um método que foi, né, assim, uma das razões que nós estamos hoje junto aqui, é para entender esse método, tá? E foi um método que eu elaborei, criei, estou passando para vocês, que foi desenvolvido no decorrer de todos esses anos que eu venho estudando sobre nutrição e praticando não só nutrição, mas como conquistar essa vida mais saudável. E é um passo a passo na conquista do seu peso ideal com saúde e bem-estar. Esse é o nosso objetivo aqui no método, tá? E quando a gente fala conquista, né, porque tudo na vida da gente é uma questão de conquista, tá? A conquista do peso ideal é um dos primeiros passos para quem quer conquistar saúde e bem-estar,
Por isso que a gente começa nessa proposta de ter uma vida mais saudável, a gente começa pela conquista do peso ideal, tá? E esse método, ele tem como objetivo te levar, tá, ao nível 10 de satisfação com seu peso e ao nível 10 de compromisso com a sua saúde e seu bem-estar, tá? Então, se eu falar assim, gente, de hoje, para você começar, de 0 a 10, que nota você está dando hoje para o seu peso, tá? O seu peso que você conquista, que vai ser, que você quer como seu peso ideal. Então, é bom sempre que a gente venha para a aula, a gente traga um caderno de anotação, tá? Ter um caderno e ir anotando é importante para a gente fixar, rever depois da aula. Então, quem puder já anotar aí, hoje o meu nível de satisfação com o meu peso, anota de 0 a 10, anota tal, certo? E de satisfação com a minha saúde, com o meu bem-estar, com a minha energia, com a minha disposição, de 0 a 10, hoje que nota você está dando, tá? Para esse aspecto da sua vida, né? Que é a saúde e bem-estar. Então, qual é o nosso objetivo de estar aqui juntos? É que até o final do curso você consiga chegar no nível 10. Se você hoje não está no nível 10, claro, você pode hoje estar também já no nível 10. Inclusive, aqui no curso, nós temos algumas pessoas que já são coaches, que foram um dia alunas, que colocaram em prática e que já estão impactando a vida de outras pessoas, tá? Então, com certeza que nessa sala nós já temos pessoas com o nível 10 de satisfação, tá? Então, quando a gente fala que é um programa de transformação pessoal, que é um programa que ajuda também no seu desenvolvimento pessoal, tá certo? Porque tudo para acontecer, primeiro acontece com a nossa mudança do nosso ser, da nossa forma de pensar. Então, a gente precisa estar se permitindo algumas mudanças, tá? Porque se não houver uma mudança que venha de dentro para fora, você não vai ter resultados duradouros. Então, para que esses resultados que a gente vai adquirir aqui no decorrer do curso sejam resultados duradouros, nós precisamos nos permitir mudar um pouco a nossa forma de pensar, o nosso comportamento. Então, é uma mudança que começa na nossa mente, né? Nos permitindo essa mudança. E o método, ele se baseia em 7 pilares, tá? Esses pilares eu coloquei assim, de 1 a 7, mas não existe aqui a ordem qual é o número 1, tá? Eu costumo começar pelo número 1, que é a nossa atitude mental positiva, que é a nossa mentalidade. Inclusive, durante todas as aulas ao vivo, nós vamos começar falando um pouco desse lado da nossa mentalidade. Por quê? Porque, infelizmente, é a parte mais difícil da gente mudar. Porque quando a gente inclui mentalidade, vem cultura, vem hábitos que nós aprendemos desde criança, vem crenças, assim, então, essa mentalidade, ela vai influenciar em todos os outros aspectos, em todos os outros pilares, tá certo? Depois nós vamos falar com mais detalhe, como que vai funcionar o curso, em cada aula, o que nós vamos tratar, mas, a princípio, é importante que a gente saiba que os pilares, os fundamentos do método, eles estão nesses 7 pilares, que uma é a atitude mental positiva, uma nutrição equilibrada, a suplementação, uma hidratação adequada, a atividade física, saúde intestinal e a socialização, que é exatamente você poder contar também com o apoio de um grupo, tá? Que são esses os pilares, tá? E vamos conversar um pouco sobre o funcionamento do curso. O curso, ele tem 4 módulos gravados que está na plataforma do curso. Vocês receberam essas aulas assim que vocês receberam o link para entrar no curso, tá certo? O primeiro módulo é o módulo de boas-vindas e traz alguns detalhes. Entre esses detalhes, no módulo de boas-vindas, é importante que você preencha esse formulário, porque nesse formulário vocês vão poder acompanhar a sua evolução. E você encaminha esse formulário para mim, porque eu também quero acompanhar a evolução de cada uma de vocês aqui no curso, tá? É importantíssimo que você faça a sua foto
de frente, de lado, e também faça as suas medidas e o peso, tá? A foto, caso você queira, você encaminha para mim, mas é importante que você tenha essa foto. Eu não sei se já aconteceu com algumas de vocês aqui, que às vezes você está no aniversário e a gente fala, vamos juntar para fazer uma foto, você fica procurando a melhor posição que não apareça determinada parte do seu corpo, né? Porque quando você olha na foto, é como se você caísse na realidade, eu preciso fazer algumas mudanças, tá? Então, por mais dolorosa que seja colocar um top, colocar esta barriga para fora, fazer a foto dessa barriga no final da aula, de algumas dessas aulas, né? Eu vou apresentar foto de pessoas que me autorizaram, que hoje já são coach, que disseram assim, Lúcia, se eu não tivesse feito essa foto, eu não teria levado o curso tão a sério, porque quando eu queria fugir um pouco do que eu estava aprendendo, eu olhava para a foto e dizia, essa foto vai mudar, no final do curso eu tenho que bater outra foto, e não posso ver o que eu estou vendo agora, tá? Então, gente, a primeira mudança enfrenta quando você tem clareza do que você quer, tá? E então, é importantíssimo enfrentar a realidade, bater a foto, fazer as medidas e fazer o peso, preencher esse formulário e iniciar esse processo de acompanhamento, tá certo? Lá nessa primeira aula também, vocês vão receber um convite para entrar num grupo do WhatsApp. É importantíssima a entrada do grupo no WhatsApp, porque faz parte de um dos pilares aqui do nosso método, que é o apoio de um grupo, o acompanhamento dentro de pessoas que estão falando a mesma linguagem. E nesse grupo do WhatsApp eu vou mandar receitas, eu vou mandar para vocês dicas, a gente vai ter, digamos que 50% também do que vocês vão receber de informação no curso, vocês vão receber por essa via, pelo grupo do WhatsApp. Então, é importante que vocês também estejam lá, tá? E o segundo módulo dentro dessa plataforma, que são os cursos que já estão gravados, tá? Você vai ter a aula sobre descubra seu motivo. Gente, não pegue os módulos e façam tipo uma maratona e estude tudo de uma vez só, não, tá? Eu aconselho que você leve de 1 a 3 dias em cada módulo. Às vezes você pensa que esse exercício é um exercício bobo, descobrir o motivo, mas não tem nada de bobo. Tudo que a gente faz na vida da gente, de mudanças, a gente só faz quando a gente tem um motivo, e esse motivo, ele influencia no nosso emocional. Já chegou alunas para mim falando assim, Lúcia, me ajuda a emagrecer porque eu vou ser madrinha de um casamento e eu não estou entrando em nenhum vestido. Ela já tinha saído procurando roupa para alugar e não conseguia encontrar uma roupa que ela gostasse e que ficasse bem, que entrasse no corpo. Ela tinha um motivo. E em cima desse motivo, que levou ela a procurar ajuda, eu falei, aproveita a oportunidade, não emagrece só para ser madrinha de um casamento. Vamos emagrecer para você ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa que vai ter menos problemas no futuro, mas você vai fazer esse exercício. E eu computei o exercício para ela ir buscar o motivo, né? Então, agora, não vai dar tempo eu fazer esse exercício com vocês, vocês vão fazer em casa. Anote também como tarefa, tá? De casa. Pense, feche os olhos, se veja onde você quer chegar, no nível 10 de satisfação com o seu peso, e busque um motivo que mexa com o seu emocional, tá? Então, esse motivo, se veja daqui a 10 anos, será que você já tem neto? Olha só que eu vou te ajudar a pensar, né? Você vai querer brincar com seu neto? Você vai querer ter disposição para ir para o parque com ele, sair correndo, e esse neto cheio de energia, e você não ter essa energia para acompanhar o ritmo dele? Como é que você quer se ver, digamos, daqui a 5 anos? Então, assim, algo que você não pense só em você, mas assim, a gente vive no social, a gente vive numa família, a gente precisa encontrar esse motivo forte. Eu vou falar o meu. Quando a minha filha nasceu, o que eu mais queria era que a minha mãe acompanhasse o crescimento dela. E talvez se a minha mãe tivesse num curso como esse, falando para ela, cuida melhor dessa diabetes, vamos
Pensar que você vai ver o crescimento dos seus netos. A minha mãe era louca pelos netos com quem ela teve a oportunidade de conviver, né? E assim, às vezes, por falta de uma visão de futuro, ela saiu prematuramente do convívio com a gente. Então, você que está aqui, que você tem filho, tem filha, tem neto, que dor vai ter o seu neto não poder conviver com você, né? Então, assim, esse é o meu motivo. Eu não quero que esse seja o seu motivo de você estar aqui, né? Mas, assim, a gente acordar feliz porque entrou na roupa que a gente quer e a nossa autoestima ir lá para cima. Então, assim, gente, a mentalidade vai acompanhar todas as aulas, porque a mentalidade começa com o nosso pensamento, e o nosso pensamento é o que a gente alimenta. Então, se a gente não tiver esse motivo forte, como eu tenho hoje a felicidade de ter a minha tia sogra morando comigo, e ela está conhecendo a bisneta dela. Tudo bem que ela já está com 94 anos, ela está numa fase bem difícil da vida, porque ela é uma pessoa muito inteligente e ela fala assim: ai, a gente nasce, cresce, vive e morre. Quando eu olho para frente, eu só vejo que eu não tenho muita chance mais. Eu falo, mas tia, a gente tem que viver bem, é o dia de hoje, e agradecer a Deus porque você está hoje aqui curtindo a sua bisneta que está vindo lhe visitar. Então, assim, para ela está muito revoltada com essa história dela não poder sonhar muito. Daqui a 5 anos, ela se vê com 100 anos e ela acha que está dando trabalho e tal, mas ela chegou até aqui. Gente, quando nascia aqui um neto na família, ela saía de Fortaleza e vinha para cá porque ela era enfermeira e ela queria cuidar de todos os netos. Eu me lembro ela com 75 anos, cuidando dos netos. A gente saía muitas vezes para trabalhar e levava o neto lá só para ela ter a satisfação de fazer sorvete, picolé, o que fosse. Eu dizia, Fred, vou levar a Luísa para te estragar um pouco. Mas ela está tão feliz em estragar um pouco também. A Luísa já tinha, vamos dizer assim, quando a minha filha tinha 3 anos, ela teve pela primeira vez contato com açúcar branco. E ela veio me perguntar se eu conhecia aquilo ali. E ela falou, mãe, você sabia que na casa da minha amiga tem leite, açúcar e Nescau? Aí eu falei, você conheceu? Eu conheci. Você usa? Não, mãe, eu não gostei, não. Então, assim, quando ela veio conhecer leite, açúcar e Nescau, ela já tinha o hábito delas, mas fora desses excessos de açúcar, e depois a gente vai falar o porquê que eu não quis dar nem açúcar, nem leite, nem Nescau para minha filha. Mas, assim, eu só deixei ela mais tempo com os avós para estragar um pouco sozinha, porque ela já tinha adquirido mais os seus hábitos, quer dizer, é o que ela vê em casa, né? Mas depois a gente vai conversar desse social influenciando para a gente ter uma vida mais saudável. Mas, assim, passe o tempo que for necessário em cada módulo desse. Ele foi preparado com muito amor, não é um módulo só de, eu já sei disso, eu sei, eu sinto e eu pratico, tá? Então, quanto tempo você vai levar para estudar todas as aulas gravadas? Você vai levar no mais rápido 10 dias, porque você pode estudar uma por dia, ou se você for estudando cada módulo e fazendo os exercícios, você vai levar uns 30 dias vendo e revendo todos esses módulos, tá certo? E um dos módulos que você já pode, até hoje, já começar por ele, são algumas dicas de exercícios que você pode fazer em casa, sozinha, mesmo, principalmente por conta da pandemia. Muitas vezes a gente não quer sair de casa, não quer ir para academia, e eu sempre coloco que um dos pilares, que é a atividade física, não é se matricular em academia, é colocar o seu corpo em atividade. Mas nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá certo? Então, as 5 aulas ao vivo que elas vão acontecer aqui via Zoom, a primeira aula, que é de hoje, é a apresentação do método, você vê a melhor forma de aproveitar ao máximo o curso, né, a estrutura do curso, os objetivos do curso. Hoje nós vamos falar mais sobre a parte da mentalidade, tá? E vamos, no finalzinho, abrir para perguntas. Então, vamos conversar um pouco do que a gente falou até agora. Para quem realmente está aqui e fala assim, Lúcia, eu vou dar o meu máximo, porque esse curso vai fazer a diferença na minha vida, eu vou conquistar o meu peso ideal e vou manter por toda a vida, igual eu tenho visto, não só com você, mas outras alunas que estão aqui no curso, que já foram minhas alunas, que hoje são coaches, que trabalham na minha equipe. Então, você quer isso aí para você também? Então, anote aí alguns pontos que são bem importantes para que você realmente
consiga esse objetivo, tá? Então, como aproveitar melhor esse curso? Primeiro ponto, eu já até falei aqui, tome a posição de aluno, tá? Porque quando se você está aqui querendo e se comprometendo em absorver tudo que a gente vai aprender, então se coloque como aluno, tá? Muitas vezes a gente perde a oportunidade nos detalhes. A gente pensa que já sabe, acha que já sabe, não presta atenção e aquele detalhe que você deixou de observar vai fazer toda a diferença do resultado final do seu treinamento, tá? Então, como eu já falei, tem um caderno específico para as anotações das aulas, tá? Principalmente quando você está aqui comigo nas aulas ao vivo, vai escrevendo dicas que você vai pegando. Quando você vai lá na aula gravada, tem dúvida, ou já pergunta lá no grupo do WhatsApp, ou espera a aula ao vivo aqui, onde eu vou abrir para perguntas, para você fazer a sua pergunta, tá? Se comprometer em colocar em prática, grifar aquilo que você aprendeu, que você não sabia, para que você possa ter a evolução, né, no final do curso. Puxa, eu aprendi isso. Então, vocês observar os detalhes, né, do que vai fazer a diferença, o antes e depois de você ter feito esse curso. Então, é muito importante também você anotar e fixar alguns post-it em pontos estratégicos da sua casa, se comprometer a assistir a aula em horários determinados, tá? E também, gente, outra coisa importante, não seja chata, não seja o chato da casa. Porque, às vezes, quando a gente aprende uma determinada coisa, você quer que todo mundo mude. Gente, eu aprendi, um exemplo, eu aprendi que açúcar branco é um veneno. Então, aqui em casa não entra mais, olha, você está comendo açúcar branco, você quer... Então, assim, não é assim que a gente muda as pessoas. Primeiro você muda a si, depois você dá o exemplo, depois a pessoa vê que você está mais feliz e quer saber o que aconteceu. Agora, nada impede de você falar para sua família assim, olha, gente, eu tirei um horário determinado do meu dia para eu estudar um curso que eu estou fazendo. Então, esse horário não me interrompa porque eu estou estudando. É diferente. A pessoa vê você estudando, depois a pessoa vê você praticando, depois a pessoa vê você mudando. Então, mudança, a gente precisa ter paciência. Mudança não é assim, você acorda magra, você não acordou gorda, então também você não vai acordar magra. Então, assim, o desaprender é mais difícil, tá? Porque se você não soubesse e fosse só aprender. Então, você ainda está entrando aqui num processo de desaprender para reaprender. E quando a gente aprende, é quando aquilo já não faz parte mais só do caderno, tá? A gente já está tirando diretamente da nossa mente. Mas muitas vezes, para vir tirar da nossa mente, ele veio para o caderno. Então, todo mundo aqui já está sabendo que vai ter o seu caderninho de anotação, vai se comportar como estudante, vai ter o seu horário de estudo e vai ter o horário de tirar as suas dúvidas, tá certo? Então, hoje nós vamos entrar um pouco mais na parte teórica de hoje, que é o entendimento de como o nosso corpo funciona. Quando eu falo assim, o que vai ser dado em cada aula do curso? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que também é importante para vocês entenderem porque que a gente já está entrando nessa aula, tá? O que vamos ver em cada encontro nosso, porque eu já falei o que está lá na plataforma, agora vamos ver cada aula. Então, as 5 aulas ao vivo, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre a mentalidade, que é entender o nosso corpo, porque sempre que eu falar de mentalidade, é vir tanto o emocional como o intelectual sobre o entendimento, tá certo? Então, os perigos da gordura visceral e como identificar se seu corpo está em perigo, tá? É a aula de hoje, a teoria da aula de hoje. Na aula de quinta-feira, nós vamos sempre ter um tema ligado à mentalidade, mas essa mentalidade vai se focar mais sobre os conceitos de nutrição equilibrada e a importância da suplementação. Então, tanto vocês vão receber dica no WhatsApp sobre nutrição equilibrada, receitas, como vocês vão saber os perigos que moram numa alimentação onde muitas vezes você pensa que ela está saudável, você pensa que ela está equilibrada,
e, na realidade, nós estamos vivendo um momento muito difícil de selecionar o que é uma nutrição equilibrada, o que é uma nutrição saudável. E nós vamos conversar sobre esse tema na nossa aula 2. Na aula 3, além da mentalidade, nós vamos falar um pouco sobre a importância da hidratação. É um assunto que a gente pensa, hidratação já sei, gente, tem muita coisa que a gente não sabe, que está relacionada com a hidratação, tá? Adequada do nosso corpo, e falaremos também sobre dicas de atividade física, quando fazer, como fazer, então, é esse outro pilar, tá? E na aula número 5, nós vamos falar sobre a saúde intestinal, que faz parte também de um dos pilares que não adianta você saber de tudo isso se você não sabe identificar se seu intestino está saudável. E tem muitos alimentos, tem muitas dicas, tem muitas coisas que influenciam diretamente na saúde intestinal, e nós vamos falar sobre esse tema na nossa aula, na nossa aula número 4. E na aula número 5, nós conversaremos sobre uma revisão geral de tudo que foi visto, vamos tirar muitas dúvidas, e aí vocês vão trazer o caderninho de vocês com tudo que é dúvida, que é pergunta, e falaremos sobre a socialização e o apoio do grupo, como que a gente coloca isso no nosso dia a dia e qual a importância da socialização na nossa vida, tá? E entrando para o tema da aula de hoje, tá? Primeiro ponto é a gente identificar se você é uma pessoa mais saudável ou não, através da medida da circunferência abdominal. Então, é importante o peso? Mas anote aí já no caderninho de vocês. Comprar uma fita métrica. Quem não tem fita métrica, já fique amiga da fita métrica. Fique inimiga da balança, não, se você já é inimiga da balança, não tem problema. A balança não faz tanta falta quanto uma fita métrica, tá? Homem não tem muita dificuldade porque eles têm um cinto. A maioria dos homens que eu acompanho, eles já me mostram já que as medidas diminuindo o cinto, tem que trocar o cinto, tem que cortar o cinto. A mulher, ela tem muita tendência a usar roupa de elastec, ela chama elástico, né? Então, ela não tem muito cinto, né? Não tem muito hábito de usar o cinto. Então, a fita métrica, ela faz parte, né, do nosso acompanhamento, né? Para saber se a gente está indo muito bem ou não. Ó, existe uma gordura subcutânea, que é uma gordura que fica acima desta musculatura que nós temos, que é uma musculatura abdominal, tá? Então, dessa musculatura do abdômen para a pele, há uma gordura que chama gordura subcutânea. Atrás dessa musculatura, essa gordura que vai se gerando aqui é uma gordura visceral. Por que ela é visceral? Porque ela está em contato diretamente com as vísceras, né? Então, ela não fica só por fora das vísceras. Se você for olhar nessa outra foto aqui, um abdômen sem gordura visceral, você vê todas as alças intestinais. Se você for ver um abdômen com bastante gordura visceral, você nem enxerga as alças intestinais. Então, ela está por dentro das alças, essa gordura, e por fora das alças intestinais, tá? E aí ela vai invadindo o fígado, o coração, os rins. Então, pensa, ela não vai, esses órgãos não vão conseguir funcionar adequadamente, né? E algum problema de saúde vai aparecer, com certeza, se a nossa gordura abdominal está muito acentuada, tá certo? E, então, existe uma medida, mulher, geralmente a gente fala assim, é 80 a 84 centímetros, mas essa medida, ela não é a mais fácil, mais de ver se a gente está realmente no nível de saúde ou não. O que eu aconselho é você pegar a sua altura, divide por 2. Então, digamos que você é 1,60, né? Então, eu acho que é por isso que eles falam que mulher é 80, porque a metade, né, de 1,60 é 80. Então, você faz a medida bem na altura do umbigo e vê se essa medida da sua circunferência abdominal, ela está batendo com a metade da sua altura, tá? Se essa medida for muito além da metade da sua altura, você coloca como a sua primeira meta. Eu vou ter a minha gordura abdominal no máximo, né, a metade da minha altura, tá? Então, isso é uma forma bem simples de você analisar como é que está a sua gordura visceral. Outra forma de você analisar essa gordura
você fazer uma pesagem numa balança de bioimpedância. E você olha aqui, ó, tem a percentagem de gordura corporal. O ideal é que seja 25%, tá? Porque você não é atleta, você não vai querer ter um percentual de gordura de 10, 12%. Tá? Quando você está realmente no foco, pode ser que seu percentual de gordura seja 22%. Mas se você está com 25% de percentual de gordura no seu corpo, você está excelente. Aqui eu já considero um nível para uma pessoa normal, que não é atleta, excelente. Mas, dependendo do aparelho que você vai fazer a bioimpedância, ele vai ver a sua idade, a sua altura, e ele vai dizer que se aquele percentual de gordura está no nível normal, médio ou alto, tá? Se vocês também, quando fizerem a fichinha que vocês vão mandar para mim, eu vou mandar para vocês uma avaliação feita só pelas medidas, ela não é tão exata quanto você vai com a máquina de bioimpedância que você faz, mas eu já posso falar para vocês um pouco sobre cada uma, como é que está com o seu percentual de gordura, e eu mando para o individual de vocês, no particular, o resultado, tá? Então, aqui tem um exemplo de homem, exemplo de mulher, para a gente enxergar melhor. Então, às vezes, só pela forma física, se você se olha aí nesse biquíni vermelho, você já sabe que você está com 50%, né? Mas se você está se vendo aí nesse biquíni de listinha azul e branco, tá com 30%, tá bom, né? O todo azul, estou com 35%. Gente, isso aqui também tem muito a ver com a idade, tá? Dependendo da nossa idade, 35% está ótimo, tá certo? O que a gente não pode é deixar que chegue nos 40, 45 e 50% de gordura corporal, tá? E por que balança não é importante, tá? Então, quando a gente vê o mapa da gordura, certo? Você vê que seu corpo está mais amarelado do que o vermelhado, então você tem mais músculo que você tem mais gordura que músculo, ou você tem mais músculo que gordura. Outra coisa importantíssima, nós temos gordura no corpo porque é importante, o corpo precisa ter gordura, porque é onde ele vai fazer o controle da temperatura corporal, muitas reações químicas que acontecem no nosso corpo só acontece porque precisa de gordura, tá? Só que o que nós vamos aprender no decorrer dessas aulas é que a gordura precisa ser uma boa gordura, e nós vamos aprender a comer boas gorduras, tá? Então, vamos lá. Essas duas pessoas podem ter o mesmo peso, tá? Mas aqui elas não estão, não. Mas eu vou mostrar uma foto para vocês verem o mesmo peso, tá? Você pode olhar para uma foto, para outra foto e falar assim, esse aqui deve pesar mais, né? Esse amarelinho. Só que o amarelinho pesa os mesmos 2 quilos do vermelhinho. O vermelhinho é músculo, o amarelinho é gordura, tá? Então, a diferença não está no peso, a diferença está na composição corporal. Então, vamos ver aqui, 2 mulheres com o mesmo peso, tá? Uma é atleta, tá cheia de músculo. A outra, com certeza, pode até ser sedentária ou ter uns hábitos não tão saudáveis. Por isso que tem uma precisando perder peso e a outra está dentro da boa forma, tá? Se você pegar também um cara que é atleta cheio de músculo, ele pode ter o mesmo peso do que é sedentário, e o peso dele não está saudável, que está sedentário, que está com um percentual de gordura muito alto, tá? Então, quando você faz a bioimpedância, eu vou mandar isso aqui para vocês pelas medidas, tá? Para você ver como que está o sinal do seu corpo. Quando todos os indicadores estão dentro dos valores de referência, vem tudo verdinho. Então, o sonho de consumo de cada um que está aqui é fazer sua bioimpedância e receber esse resultado que está aqui no quadro, tá? Então, o peso está normal, o músculo está excelente, né? Os músculos esqueléticos, a massa muscular está excelente. Então, aqui está a gordura corporal está normal, a relação entre cintura e quadril está com risco, aqui está falando risco moderado, mas está verde. Então, tudo verde, sinal verde. Quando você faz, né, essa avaliação, que já começa a aparecer sinais vermelhos, né, que aqui está muito alto, ou então está médio, aí já vem para o amarelo claro, laranja, rosa, aí você começa a trabalhar para trazer os seus índices, o seu resultado, tudo para sinal verde, né? Então, gente,
Eu acho que eu falei muito rápido. A aula de hoje, que vocês vão levar para casa, eu vou assistir o primeiro módulo da plataforma, do meu curso, eu vou me fotografar, eu vou parar o tempo suficiente para buscar uma razão lá dentro da minha alma que leve eu a enfrentar as mudanças que são necessárias. Eu vou entrar no grupo do WhatsApp, eu vou receber as receitinhas que a Lúcia vai mandar, as dicas que eu vou receber lá e vou colocar na prática. O que você vai levar mais da aula de hoje? Estabelecer o horário de estudar, tá? Estudar a plataforma, rever essas coisas que nós conversamos agora, pode pesquisar mais sobre gordura visceral, fazer sua medida da cintura, fazer seu plano de meta, tá certo? Então, tem muita atividade de hoje até quinta-feira. Quinta-feira nós vamos estar aqui para ter a nossa segunda aula. E agora eu vou abrir para perguntas, eu estou aqui, quem quiser falar, gente, tem aqui um local que você levanta a mão, tá? Você levanta a mãozinha aqui e eu vejo aqui quem está de mãozinha levantada para fazer sua primeira pergunta. Quem não quiser fazer a pergunta ao vivo, pode colocar a pergunta aqui no bate-papo. Eu já estou vendo aqui algumas perguntas, vou começar a responder as perguntas que estão aqui, mas quem quiser fazer ao vivo, é só levantar a mãozinha aqui que eu abro o microfone, tá bom? Então, aqui a Rejane colocou, fiz avaliação bioimpedância e vou te mandar o resultado. Parabéns, Rejane, que bom, né? A Tereza adorou a dica da fita métrica. Oba, que bom, né? Que alguém já viu que realmente vale a pena mais ter uma fita métrica do que uma balança em casa. Gente, não, outra coisa assim, muitas vezes você fica se pesando todos os dias. O peso é algo que cria muita ansiedade. Então, se esse peso mexe muito com o seu emocional, não fica pesando, tá? Você vai fazer assim. Eu vou dar algumas dicas. Então, não apareceu nenhuma pergunta até agora, tá? Agora está aberto para pergunta, tá, gente? Inclusive, eu vou soltar o som de todo mundo aqui, permitir que todos ativem o som, porque aí vocês não precisam levantar a mãozinha. É só desbloquear o microfone e pedir licença aqui para falar, tá? Então, deixa eu dar uma dica para você. Você hoje vai parar também e vai pensar assim, Lúcia, eu sei o que me faz inchar, eu sei o que me faz engordar, eu sei o que me faz sair da meta. Gente, cada um sabe, não adianta, porque o nosso organismo, quem mais conhece o nosso corpo somos nós mesmos, tá certo? Então, uma dica número 1, vamos lá, será que eu estou esquecendo de beber água e eu estou inchando por falta d'água? Eu vejo isso com muita frequência. Tem pessoas que falam assim, eu tenho retenção de líquido, então eu vou beber menos líquido para ter menos líquido no meu corpo. Eu já vi gente com esse pensamento. É totalmente o contrário. Eu estou com retenção de líquido, então eu vou beber mais líquido para limpar os meus rins e ele filtrar melhor e sair mais rápido a sujeira do meu corpo. Então, você vai colocar assim, eu vou beber o máximo de água além do mínimo que meu corpo precisa. Então, já anota aí o seu peso vezes 0,35, tá? Eu até já mando colocar para mais. Bota seu peso 0,40. Então, vamos fazer esse exercício aqui agora. Digamos que hoje eu esteja pesando 60 quilos. Se eu multiplicar esses 60 quilos, vou fazer o certo, 0,35, quanto é o mínimo de água que meu corpo precisa para funcionar bem? Eu sempre gosto de começar falando da água, que eu acho que é o mais simples e ao mesmo tempo mais complicado, porque o que é simples a gente não faz. É mais fácil vocês fazerem uma coisa complicada aqui que eu vou pedir para vocês fazerem, do que essa coisa simples, que é quem não tem o hábito de tomar água, passar a tomar mais água, tá? Então, eu estou dando só aqui um exemplo com 60 quilos. Deu 21. 21 é 2 litros e 100. Isso, Lúcia, eu vou tomar os 2 litros e 100 de água? Não, gente, isso é o mínimo. Então, se deu 2 litros e 100, eu vou colocar 2 litros e meio até 3 litros. Aí a pessoa vai dizer, Lúcia, pelo amor de Deus, eu vou me afogar, eu não gosto de água, né? O que eu faço, né, Lúcia Pereira? Estou te vendo rindo aqui para mim.
Então, o que que você faz? Sentou para trabalhar, que eu sei que você trabalha muito pela internet, que hoje está todo mundo aqui só trabalhando na frente do computador, coloca uma jarra de água aqui do seu lado, olha para ela e tem uma conversa com ela. Opa, conversa, gente. Todos nós somos gemelar, nós não somos sozinhos, nós temos o nosso anjinho do mal e o nosso anjinho do bem dentro da gente. Nós temos duas pessoas dentro da gente. O sabotador, que quer tirar a gente do caminho, e o gênio perfeito, que quer levar a gente para a perfeição. Nem a gente é perfeito, nem a gente é o cãozinho, a gente é o do meio. O do meio é a conversa entre os dois, tá? De tanto você conversar com os dois, eles vão encontrar o caminho do meio e o equilíbrio para resolver isso. Dever de casa, e anota também aí. Eu ia mandar isso pelo WhatsApp, mas como vocês não estão me fazendo perguntas, eu estou já adiantando aqui as dicas que é pelo WhatsApp. Primeiro passo que quer ser saudável, limpa a casa. Primeiro ponto, eu vou trabalhar na faxina. Você compra uma casa ou você se muda de um imóvel. Quando você entra no imóvel sem limpar a sujeira de quem deixou lá, mesmo que o imóvel seja novo, você não manda limpar, esterilizar tudo. Você quer chegar e encontrar a casa que você vai morar limpa. A casa que você mora precisa também estar limpa. E estamos no processo de mudança, de crescimento, de mudança de hábito. Então, o primeiro dever de casa aqui para todo mundo é limpar a sua casa, tá? E como que eu limpo essa casa? Compre limão. Aqui em casa tinha um pé de limoeiro que, ai meu Deus, eu não precisava comprar limão. O pé de limoeiro morreu, já estou com outro pé de limoeiro, porque eu nunca vi a gente aqui em casa consumir tanto limão. Tá? Amo limão. Por quê? Porque o limão, ele deixa o seu corpo, nós temos um pH. Então, ele muda o pH do seu corpo e deixa seu corpo, vamos pensar aqui, num equilíbrio, num bom pH, tá certo? E quando o corpo, embora você pense assim, o limão é ácido, mas o limão deixa seu corpo mais básico, tá? E aí, quando a gente tem células cancerígenas, no nosso corpo, o limão, ele limpa seu corpo e protege até de algumas doenças, como o próprio câncer. Não quer dizer que você vai tomar água com limão, você não vai ter câncer, não é isso, gente. O excesso de toxina no nosso corpo está baixando o metabolismo e está deixando o nosso corpo com um sistema imunológico baixo. Que nós precisamos aumentar o nosso sistema imunológico. E para esse sistema imunológico estar bom, o corpo precisa estar limpo. Na próxima aula, eu vou falar sobre suplementações que ajudam também a deixar o sistema imunológico mais alto e ajudam nessa limpeza do corpo. Mas não adianta eu falar de suplementação, vocês vão comprar os melhores suplementos e se não tiver o hábito de tomar água, não vai ter efeito desejado. Então, eu falo, vamos começar pelo simples. Aí você fala assim, Lúcia, eu não gosto de água, então bota limão na água, tá? Então, já começa o dia tomando água com limão, que é a melhor hora, porque quando você está dormindo, você está tirando toxina do seu corpo. Quando você acorda, tem bastante toxina para ser jogada para fora, porque seu corpo, quando você estava dormindo, ele estava trabalhando. Aí você toma água com limão, toma água, começa o dia hidratando o corpo e fazendo xixi para jogar essas toxinas para fora. Outra coisa, chá. Os orientais, eles tomam muito chá, principalmente chá verde, tá? Então, crie o hábito de tomar o chá também. Vamos aprender com quem tem longevidade, vamos aprender com quem já passou antes da gente e teve uma vida mais saudável, que criou esse hábito de ter chá. Eu vou mandar várias dicas de chás para vocês terem também esses chás, os melhores horários para tomar os chás. Então, só para gravar essa parte da primeira parte, que é a limpeza do corpo, imagina quantos litros de água você usa para tomar banho, tá? E aí você está lavando seu cabelo, está fazendo sua higiene pessoal. Gente, você sabia que por dentro de célula tem muito mais célula para ser lavada e muito mais coisa para ser lavada por dentro do que por fora? E como é que você quer ter energia, ter disposição, querer que seu intestino funcione bem, se você não está hidratando bem o seu corpo? E outra coisa para você fazer analogia, cuide de uma plantinha e esqueça de dar água para sua plantinha. Olha a tristeza que ela fica.
né? Então, a plantinha, olha, quando você vai viajar, a primeira coisa que eu me preocupo, quem vai aguar minhas plantas, quem vai cuidar das minhas plantas? Eu não quero voltar a encontrar minhas plantas tudo mortas, né? Então, para cuidar de um ser vivo, a gente cuida, às vezes, do nosso gatinho, do nosso cachorrinho, da nossa plantinha, melhor do que o nosso ser que está vivo, que são as nossas células. Por isso que vocês vão entender um pouco sobre o que é nutrição celular. E quando a gente está falando de água, é uma nutrição celular, porque existe, né? Nosso corpo é formado de células e uma única célula do nosso corpo, quando adoece, ela pode levar essa doença para todas as outras células. E todos os dias nós estamos jogando células mortas para fora do nosso corpo, células doentes para fora do nosso corpo. E qual é o meio que essa célula doente tem para sair do nosso corpo? Através do suor, da urina e das fezes. E tem que ter o quê? Líquido. Então, nós somos amigas agora, a partir de hoje, né, Lúcia Pereira? Água, tá certo? Eu estou falando da Lúcia porque a Lúcia já é uma aluna do método e que ela me fala dessa dificuldade dela, mas ela está aqui junto. E aí é onde vem o apoio do grupo. Fica junto, fica com a gente. Que de tanto você ver eu me afogando em água, e chá também, tá? Olha, eu sento aqui na minha mesa, eu já trago o chá, eu já trago a água, eu já deixo tudo aqui à vista. E é aquilo que a gente falou aqui no curso. Começa a comprar esqueci. Tá. Coloca aqui no computador, tomar água de tal. Coloca, tem aplicativo, tá? Você baixa aplicativo, que também é muito importante você botar. Eu tenho uma amiga que ela só conseguiu ver que ela não tomava a quantidade correta de água quando ela baixou o aplicativo. Vou mandar para vocês pelo WhatsApp também um aplicativo que vocês vão baixar e ele começa a dizer água, água, aí você vai alimentando o seu aplicativo e vendo que se você já bateu a sua meta de tomar a quantidade de água. Agora, vamos lá. Detalhe para encerrar a aula, que só faltam os últimos 5 minutos, tá? Lúcia, eu tenho que tomar os 3 litros de água, então coloca assim, 1,5 litro é água mesmo. O outro 1,5 litro, você pode colocar chá, mas não coloca adoçante nem açúcar, tá certo? Então, assim, Lúcia, eu não vou conseguir, eu coloquei aqui que pelo meu peso, eu vou precisar tomar 2,5 litros e eu vou dar uma margem para 3 litros de líquido, tá? Então, 1,5 litro eu vou tomar de água, outro 1,5 litro eu vou tomar. Outra coisa, gente, esse meu copo aqui, ele tem 500 ml. Eu tomo 3 copos desse, eu já tomei 1,5 litro. Então, assim, tomar um copo desse pela manhã assim que acorda, outro até o final da manhã e outro no início da tarde, você já tomou os 3 litros, 1,5 litro de água. Aí vamos tomar agora as canecas de chá. Eu pego de 400 ml e eu tomo 4 canecas dessa de chá enquanto eu estou trabalhando. Pronto, já fiz, já tomei. Agora, outra coisa que é errado é assim, a pessoa quando vai dormir lembra, eita, eu não tomei a água toda, aí vai no filtro, toma tudo. Depois corre, faz xixi e acorda à noite para fazer xixi. Gente, essa água tem que ser tomada no decorrer do dia, porque vai filtrando, vai lavando, vai limpando, tá certo? Então, é para manter o seu corpo hidratado no decorrer do dia. Não é uma enchente de uma cachoeira que chega a água toda de uma vez só, não, tá? Por isso que é importante ter o aplicativo, que ele vai lembrando de quantos minutos você vai tomando a água, tá? Água sem açúcar e sem adoçante. E pode ter o quê? Limão e chá. Pronto? Resolvido. Erro básico. Lúcia, eu adoro água com gás e eu vou passar ali e vou comprar uns refrigerantes achando que é só uma água saborizada com gás. Perigo, perigo, não está dentro da nossa cota isso aí, tá? Isso aí depois a gente vai falar sobre esse assunto na aula de hidratação, que é tanto que eu deixei também essa aula de hidratação por final, porque eu quero ouvir cada um de vocês, o que vocês conseguiram colocar na prática do que a gente está conversando aqui. Tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar o WhatsApp e a gente responde, a gente vai ajudando vocês a ir ajustando. Então, amanhã de manhã, quando acordarem, já sabem que primeira coisa que vão fazer, tomar água com limão, tá certo? E aí, amanhã não, quinta-feira eu vou
conversar mais sobre café da manhã, que é a primeira refeição do dia, a refeição mais importante do dia. Vocês vão assistir essa aula na plataforma, porque quando eu começar a dar aula, vocês já vão saber porquê de muitas coisas que eu vou falar aqui, tá certo? Não deixem de acompanhar lá na plataforma esses assuntos. Então, gente, temos 2 minutos, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tomo sempre água com gás e limão, me dou melhor. Água sem adicionais. É o seguinte, eu sei que tem pessoas que gostam muito de água com gás, tá? Mas não fique só na água com gás, tá? Tenta ir gostando de chá para ir tirando um pouco o gás. A água com gás, se ela não tem adicionais, se ela não tem açúcar, ela não faz tanto mal para perda de peso. A única dificuldade que você vai observar na água com gás é o funcionamento do seu intestino para não ter muito gás no seu intestino. Então, quando a gente for falar sobre a saúde intestinal, é importante que a gente veja se o que a gente está consumindo, o nosso corpo está absorvendo. Então, vai depender de organismo para organismo, tá certo? Se você se sente bem, seu intestino funciona bem e não está atrapalhando para você ficar com muito gás no seu organismo, se essa água com gás não tem aditivo, realmente não tem açúcar, se você coloca só o limão, para a sua perda de peso, ela não vai atrapalhar. Mas a gente só tem que analisar os outros fatores de saúde, que são, né, os pilares, que é o pilar do funcionamento intestinal, tá? Para você não se sentir assim cheia, porque às vezes você é comum a pessoa buscar gás quando a digestão não está muito boa. E é melhor a gente trabalhar o que está levando essa digestão não está tão boa do que utilizar o gás como forma de melhorar o trato intestinal e o digestivo. Não sei se ficou claro, mas a gente vai conversar isso com mais detalhe nas outras aulas, no decorrer das aulas. Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Nosso tempo, infelizmente, acabou. Vocês viram como eu sou empolgada? Eu passava era a manhã inteira aqui conversando com vocês, né? Mas é 1 hora, a hora acabou. E... Lúcia, tem pergunta no chat. Tem? Deixa eu ver se tem mais. Opa! Gente, é verdade. Podia já terem me falado, eu nem tinha subido aqui para ver, né? Então, eu tinha visto aqui até a história da fita métrica. Então, temos um peso ideal conforme a estrutura óssea? Sim, tá? Não existe também uma tabela que diga assim, a sua altura é tal, então seu peso tem que ser tal. Não, existe uma média que vai conforme a altura, mas você precisa ver a quantidade de músculo que tem nesse peso. Por isso que a roupa e as medidas falam mais do que balança. Por isso que a gente não vai... A gente fala em peso ideal porque é uma linguagem comum, mas o normal seria não falar em peso. Eu estou em boa forma, eu estou na forma ideal, porque aí deixaria a gente mais tranquila a partir do momento que você tem um acompanhamento das suas dicas servirão para qualquer pessoa, independente da idade, exemplo, para mim e para minha filha de 20 anos. Com relação, Teresa, à saúde, sim, tá? Tomar água com limão, tomar água, a medida da circunferência abdominal, é igual, tá? Agora, o que a gente tem que... Por isso que muitas vezes a gente vai para uma mentoria, vai para uma conversa mais de personalizada para a gente fazer algumas adaptações. Mas, o geral, quando se fala de saúde, a dica é geral, a dica é para todo mundo. Tá certo? Ótimo, vou conseguir a caneca no final do curso, tá? Quem mandar para mim os exercícios, participar, quem tiver maior interação aqui no grupo, vai receber pelo correio a caneca. Isso já faz parte. Que bom que você gostou da caneca, viu? Já falei. Sim. Quando eu vou falar sobre a saúde intestinal, o maior assunto que a gente vai falar é sobre a evacuação, a qualidade das fezes, a observação, para identificar se o intestino está saudável ou não. Então, esse assunto sobre a evacuar vai para a aula de saúde intestinal, certo? Gente, mais alguma pergunta? Podemos encerrar?
todo mundo entrando na plataforma, entrando no grupo do WhatsApp, que nós estamos abrindo um grupo só para essa turma, tá? A gente tinha um grupo anterior que foi desativado, eu estou trazendo os alunos do grupo anterior para esse grupo que nós estamos abrindo agora, porque nós estamos fazendo uma revisão, né, de tudo que muitas vezes você escutou, mas que não colocou ainda tudo em prática, e vamos recomeçar tudo de novo a partir desse grupo, tá bom? Então, até quinta-feira. Ah, que bom, Tereza. Obrigada também pela presença de vocês. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz em poder compartilhar com vocês um pouco, né, dessa minha vida, dessa minha prática, tá? Então, bons estudos e até quinta-feira, tá joia? Tchau!